Queria ter ouvido isso antes de escrever 3 livros do canal Mordua. Ou Mordua. Mordua? Vamos lá. Eu gostaria de ter ouvido isso quando eu tinha começado a escrever meus livros. Isso teria me ajudado muito no início. Que você não precisa ser criativo. Você precisa ser disciplinado, né? Você tem que saber escrever, ter rotina, ter disciplina. Você precisa ter histórias interessantes. Esse tesão por criatividade, cara, tem que ser único. É uma fantasia que botaram na tua cabeça que crítico de Twitter e YouTube fala pra justificar a própria incompetência dele, né? Porque o trabalho verdadeiramente criativo ele vai nascer depois de diversas e diversas e diversas tentativas de coisas que você já conhece, que você está copiando, né? Você está copiando, assimilando e então criando algo único. E para você copiar, assimilar e criar, você precisa fazer. E para fazer, você vai começar do que é mais básico. Então não tem nenhum problema de fazer uma história clichê, vamos dizer assim, né? Desde que você consiga fazer uma história bacana, bem escrita. Até porque o público que vai ler sua história vai ter gente que vai falar, nossa, essa mesma história de novo. Mas você vai ter um público que nunca leu essa história do tipo. Ou talvez nunca tenha lido tantas histórias do tipo. Então isso pode agradar ele ainda. Todo ano tem uma nova leva de garotos de 14 anos de idade pra curtir coisas do mal, entendeu? Você não precisa ser criativo para você escrever um livro, para você escrever uma história. Você precisa só escrever bem. Isso aí. O problema que eu vejo de muitas pessoas hoje em dia é que elas gostam de reclamar de determinados tipos Eu vou reclamar da qualidade dos GIFs que você tá usando aí, meu mano. Puta que pariu. Ultra HD 4K. de cenário, por exemplo, fantasia medieval, filmes de super-herói. Acho que é intencional, né? Porém, o que muitas dessas pessoas não entendem é que o problema não está intrinsecamente ligado à fantasia medieval ou aos filmes de super-herói, ou como eu comentei no outro vídeo lá, o Dark Romance, Tá ligado a coisa ruim. Só isso. que eu falei que os livros de Dark Romance, eles estão sendo problemáticos ultimamente. O problema não é os gêneros, não é os tipos de... Cara, fetiche feminino é muito mais bizarro do que fetiche masculino. Vocês não estão com ler 1/3 de um livro de Dark Romance desses que ficam populares aí, de fada e de vampiro. Cara, é tipo as mulheres querendo que uma aberração éldrica bote um tentáculo em cada possível orifício dela. Você fica tipo, e o novo Drácula lá, Nosferatu lá, o bicho todo bizarro, e aí as mulheres, tipo, isso, meu gostoso deformado. Pra você ver que o cara deformado consegue deixar as mulheres doidas e você não, cara. Tá na hora de meter o shape, hein? história em si. O problema são a qualidade delas. O problema é que as pessoas não estão mais escrevendo histórias com qualidade nesses gêneros. É difícil você achar um filme de super-herói bem feito hoje em dia. E o que eu percebi é que histórias que tentam ser simples, histórias que buscam utilizar conceitos antigos, porém de uma forma diferente, sem tentar revolucionar o gênero, elas tendem a ser mais bem-sucedidas do que as ditas. E conceitos que reconhecem suas inspirações e exploram coisas novas. O que acontece depois da aventura e se os heróis fossem corruptos? Se os heróis fossem corruptos, não é nada explorar uma coisa nova, né? Vamos ser sinceros. Mas tudo bem, foi bem feito. Eu acho. Eu não assisti. Histórias revolucionárias que mudam tudo. Conceitos que não reconhecem suas inspirações, não trazem nada de novo, mas tentam parecer originais. Feios, distopia que tenta parecer diferente. E Rebel. Eita, Rebel 1, sci-fi que tenta parecer Star Wars, só que ruim. Não conheço nenhum deles. Um exemplo disso é Frieren, um anime que eu comecei a assistir recentemente e que me levou a refletir sobre o gênero de fantasia medieval europeia como um todo, porque eu já vi muitas pessoas na internet falando que já é um cenário muito saturado e que as pessoas não querem mais ler histórias nisso. Isso tá errado. Não é que as pessoas não querem mais ler fantasia medieval. Eu acho que eu já vi esse vídeo, mas vou ver de novo. As pessoas só estão cansadas de ler fantasia medieval sem graça. Exatamente. Fantasia medieval ruim. Basta ver os livros do Brandon Sanderson também, de fantasia medieval, que eles vendem bastante. Ele é um dos autores mais famosos da atualidade. E voltando ao exemplo de Frieren, que se vocês acham que é um anime desconhecido que ninguém comenta, esse Falar que ganhou o prêmio, né? é o anime que ganhou o prêmio de A gente já viu esse vídeo. anime do ano, melhor anime de aventura, melhor adaptação e melhor anime de fantasia.
do ano que ele lançou. Então não é um anime pouco conhecido, ele ficou bem famoso até na época. E se você analisar bem a construção do mundo, O mangá era relativamente desconhecido, né? Mas o anime estourou ele. dos conceitos que tem lá, são conceitos extremamente clichês, por assim dizer. Coisas extremamente conhecidas. Os personagens, eles são de classes de D&D, basicamente. O sistema de magia é baseado em mana. Sério, mana é um negócio extremamente conhecido e que E é utilizado de uma forma muito legal, porque ela tem um contexto cultural. A mana como contexto cultural dos demônios e como isso influencia no comportamento deles, na forma de lidar com eles. Então, é aquele negócio que ele falou, são coisas conhecidas, mas muito bem elaboradas e exploradas de uma forma que não é comum. Mesma coisa com os heróis, eles são classes de RPG e tal, mas o drama não tá nisso, mas sim eles serem uma classe de RPG, que, ou no caso o Yusha é uma classe de RPG no Japão, né? De Dragon Quest, de Sword World e coisas do tipo. Mas o foco não é na classe e nos feitos deles, o foco no drama pessoal deles. E como isso se reflete na Frieren. pra muitas pessoas já tá batido. Mas como é que você explica então que esse anime, que ele tem um monte de coisas ultrapassadas na teoria, clichês, ele ganhou esse monte de prêmios e ficou bem famoso? Simples, porque ele tem. As narras no vídeo de Sakamoto Days mostrou que Frieren tinha vendas muito altas. Claro que tem venda muito alta, mas você acha que Frieren... Pô, gente, vamos usar o cérebro aqui rapidinho. Você acha que Frieren vendia perto de Jujutsu Kaisen, Blue Lock, Boku no Hero? Não era. Vendia bem, mas vendia bem pra outra revista. Não é nem perto do sucesso. Cara, você chegava na rua, em evento de anime, e perguntava quem conhece Frieren. Esse, tipo, sei lá, 5%, 10% do evento. Números tirados do meu cu. Vamos, pelo amor de Deus, né? Frieren não era famoso mundialmente. Quem botou Frieren no mapa foi o anime. Qualidade. Qualidade é o que define se uma história é boa ou não. Não adianta você ter boas ideias se você não souber aplicar elas direito. Então o meu conselho é, se você não tem ideias ou se você acha que as suas ideias são ruins, cara, escreve uma história com ambientação, com ideias simples. Você não precisa de ideias revolucionárias, você só precisa... Até porque você é incapaz de fazer ideias revolucionárias, muito provavelmente. Desculpa quebrar o ego da galera aí, eu tô incluso nisso. Não, você não é o novo grande artista. Não, você não é diferente. Não, você não está criando algo diferente. E não, ninguém liga se você está criando uma história que é a mesma coisa de todas as histórias ou algo totalmente novo. Então só faz. escrever com qualidade, você precisa escrever uma boa história. E é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem ouvir histórias revolucionárias se elas não tiverem qualidade. E um outro conselho meu, se preocupa com a qualidade depois que você terminar de escrever o primeiro rascunho. Isso. Terminou de escrever a primeira versão da sua história? Escreva embriagado, revise bêbado. Então depois você Não, escreva embriagado, revise sóbrio. Faça o processo todo bêbado, se divirta. preocupa com a qualidade da sua prosa, dos seus diálogos, porque isso não importa pra você no momento, tá bom? Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos e eu talvez esteja me repetindo, mas isso é muito importante. Primeiro você tem que escrever e depois você tem que escrever com qualidade. E nenhum desses passos está escrito que você tem que ter uma ideia revolucionária, que você tem que ter uma ideia incrível. Até uma ideia sensacional pode fracassar nas mãos de um Ideia não vale nada. escritor errado. Então, apenas Ideia não vale nada, 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 nada. escreva. Não espere a ideia. Um exemplo muito bom disso é em todas as áreas. Você pergunta pra pessoa do projeto que tá fazendo, fala como é que foi a ideia? E como é que as coisas se modificaram? A pessoa vai falar, cara, a ideia era essa, mas quando a gente foi fazer, a gente viu que tinha 1 zilhão de coisas que tinham que ser resolvidas para o negócio funcionar. Ideia não significa nada. Porque você não compreende as dificuldades reais dessa ideia muitas vezes e os obstáculos necessários a serem superados, a menos que você comece a trabalhar nessa ideia. Não espere. Só escreva. Ah, mas eu não sei por onde começar. Cara, pega o começo de uma história que você acha legal e tenta fazer a sua versão, só que na sua história. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer de ambientação, de personagens. Cara, pega alguma coisa de outras histórias que você gosta, que você se divertiu lendo, assistindo e coloca no seu livro, coloca na sua história. Escreva a história que você gostaria de ler primeiro. Depois escreva o que vai ser agradável para os leitores, na sua segunda versão do livro. É isso que eu tinha a dizer por hoje. E se você ficou até aqui, eu agradeço, já deixa o like, se inscreva no canal. E lá na aba de comunidade, eu abri
uma inscrição lá para você mandar o mundo da sua história de fantasia, ficção, enfim, para eu analisar. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de analisar o world building dos outros. Por vários motivos. Primeiro que o world building não serve pra nada. Pronto, falei. Ninguém liga. Ninguém liga para suas 50 páginas de lore profundo do seu mundo. Porque o que mais importa é personagem. E a gente experimenta o mundo através do personagem. Se você não tem personagens interessantes, as pessoas não vão ligar pro seu mundo. Por que elas vão ligar pro seu mundo se elas não têm conexão emocional nenhuma com a história? E como acontece a conexão emocional com a história? Com o personagem. Então, foda-se o seu world building. Ele não é especial. Também tem isso, né? O seu world building é uma bosta. Já saiba que seu world building é uma bosta e ninguém liga. Porque o world building bom não é o world building complexo ou simples. O world building bom é o world building que o leitor está interessado em saber. E o leitor está interessado em saber se ele está emocionalmente engajado com a história. E segunda coisa que eu não gosto de fazer é a análise de world building. É que como hoje em dia eu trabalho como editor de várias histórias, eu trabalho como escritor de várias histórias, eu trabalho como envolvido em vários projetos, eu tenho os meus projetos também. Eu analisar o world building para depois eu ser acusado de plagiar alguma coisa é muito fácil. Pode ser uma ideia que eu já tive antes, ou pode ser uma ideia que eu tive de outra forma, mas vai ter um conceito parecido com o da pessoa. A pessoa vai ver eu ter um sucesso com alguma coisa, porque eu sou famoso, e a pessoa vai ficar amargurada e falar que eu tô copiando. Então eu não faço review de world building de forma alguma. Porque dá dor de cabeça. Garantida. Garantida. Então. Mas cada um faz o que quiser, né? Mas. Até porque a análise de world building é meio. É punheta nerd, né? Nossa, você poderia melhorar isso aqui. Tipo, é muito abstrato, porque o que importa é a execução na história. Igual ele falou, Frieren. Ah, meu mundo tem o rei demônio, os heróis e o povo usa mana. E a magia é desenvolvida com o tempo, através dos demônios e depois com os humanos. E a personagem principal usa míssil mágico. Pô, mas que merda de world building é esse, né? Não, tem um ponto lá no norte que é tipo paraíso. Ah, então os espíritos existem? Não, não sei, é um mistério. Entendeu? Não importa. O cara que incendiou a Kyoto Animation falou que era por isso, que eles tinham copiado uma história que ele tinha mandado e que foi recusada. Então, é isso. Eu sou o anti-analista de world building. O que importa é a execução na história, puramente. Mas. Vídeo bacana, concordo com basicamente tudo que ele falou. Tamo junto. E valeu aí o Mordoar pelo vídeo.